Bom dia, meu nome é Pamela, sou uma ex-dependente química, completando hoje 3 anos e 2 meses limpa, né? E eu queria passar para vocês, agradecer a clínica aí, por aceitar eu passar a minha história, né? Foram 7 anos de adicção, né? E não foi nada fácil, tipo, no início a gente entra bom, festa, né? Eu experimentei com uma amiga, né? Na virada de 2014 para 2015, eu usei pela primeira vez droga e acabei gostando, né? Eu me senti bem e tal. E só que eu não achei que eu fosse me viciar, né? A gente nunca pensa assim, tipo, eu vou usar ali e tal e não vou me viciar. Começou quando saindo às noites, né? Tinha uma amiga minha que usava, a gente usava junto, todo final de semana que nós saía, né? Era álcool, era maconha, né? Era o que nós usávamos. Depois eu fiquei um tempo sem usar. Depois eu não era viciada ainda, né? Tipo, eu parei. Tipo, tive que fazer uns tratamentos aí, parei. Depois voltei. Voltei a usar pra dormir. Não tinha problema de insônia. Eu não dormia à noite. Eu trabalhava até meia-noite. E o meu serviço, ele era muito agitado, né? Eu moro aqui em Gramado. Eu trabalhava numa fábrica de chocolate, né? Quem conhece Gramado sabe que Gramado é o mundo do chocolate, né? Então eu trabalhava pra Floribal. Eu adorava trabalhar lá. Então só que é muito agitado, sabe? O serviço era muito agitado. Eu gostava muito, mas era muito agitado. Então quando eu chegava em casa eu não conseguia dormir. O corpo agitado, às vezes eu deitava na cama, ficava até 5, 6 horas da manhã para conseguir dormir. Eu escutava os jornaleiros entregando jornal. Isso já foi no ano de 2016. Então eu comecei a usava lá uma vez na semana, duas. Daqui a pouco eu tava usando todo dia à noite. Daqui a pouco eu tava fumando de tarde, de noite. Daqui a pouco eu tava fumando de manhã, de tarde, de noite. Aí eu me separei do meu primeiro marido. Pensei, liberdade, né? Aí sim, fumava a hora que queria, não tinha controle, já tava viciada. Aí foi que a minha mãe descobriu e começou a pedir pra mim parar. E eu não queria parar. Eu fiz tudo o que ela pediu, eu fui no médico, tudo, só que eu não queria parar. Eu fiz de tudo pra parar, porém eu não queria. Então, como eu tava fazendo porque a minha mãe tava pedindo, eu não ia conseguir. E o meu namorado, né, o namorado, ele sabia que eu fumava. E ele, quando começou a conviver comigo, ele pediu que eu parasse, né? Por causa da minha saúde. Porque não faz bem pra saúde, né? Tem gente que diz, faz bem pra saúde. Tu fica tranquilo. Eu cheguei a momentos assim que eu só conseguia resolver os meus problemas após fumar pra ficar tranquila. Eu tenho ansiedade, tenho depressão. Já tinha antes do uso. E não tomava remédio, não queria tomar remédio, porque eu achava que não precisava. Eu queria combater contra. Então eu busquei na maconha, né? Que daí foi a primeira droga. E é aquela coisa que falam. A maconha é a porta para as outras drogas. A não ser que seja muito forte para dizer um não, sabe? Para a próxima droga. O que aconteceu?
Depois que eu me separei, eu fumava o quanto que eu queria, como eu queria, a hora que eu queria. Só que como meu namorado era contra, né, que ele não gostava, quando eu estava com ele eu não fumava, mas quando eu estava em casa era direto. Aí, 2020 veio a pandemia, tinha nada para fazer da vida, fumava o dia inteiro. Né, ali foi o pior de tudo. E eu queria parar ali, eu comecei a querer parar. Eu não tinha emprego, né? A pandemia parou tudo, eu não tinha emprego. Quando a pandemia estourou aí no Rio Grande do Sul, Brasil, eu tava desempregada. Tava procurando emprego. E acabou que por esse fato de eu ficar em casa, assim, sabe, eu acabei fumando. Fumava, bebia, ficava em casa fora da casinha. Aí, em junho de 2020, a minha melhor amiga faleceu com 23 anos, né? Uma amiga pra mim que era uma irmã, com 23 anos, em um acidente de carro. Desculpa, de moto. Um acidente de moto. Ela morreu na hora. Pra mim foi um baque. Pra mim ali, olha, foi muito difícil. E aí foi, né, que me apresentaram a cocaína. Na real, eu já conhecia, já tinha usado, mas não tinha me feito a cabeça. E eu comecei a usar, né? Primeiro com amigos, assim, amigas. Daqui a pouco eu tava comprando e usando. E eu pensei, não vou viciar. Mesma coisa da maconha, né? Então eu fazia o uso dos dois e mais álcool, maconha, álcool, cocaína, tudo. Meu Deus do céu, era uma loucura. E tem momentos, assim, que minha mãe fala que eu tive enquanto estava, né, drogada, que eu não me lembro. Tem coisas que eu não me lembro. Eu tenho um sobrinho que nasceu em 2020 e eu não me lembro dele. Pequeno, tipo recém-nascido. Não me lembro, não me recordo, porque eu tava sempre drogada. Então eu perdi muita coisa nessa drogadição. Eu tinha um sonho muito grande, que era ter o meu carro. Eu nunca fiquei a pé. Eu tinha o meu carro com o meu marido. E daí, quando eu me separei, eu comprei o meu carro. Eu tinha meu carro, tinha minha casa, eu tinha um cachorro, eu tenho meu filho, eu cuidei do meu filho. Meu foco principal era o meu filho até os 3 anos de idade dele. Que foi quando eu comecei a usar droga, ele tinha 3 anos. Então o foco se trocou, né? Eu tinha o foco nele e eu perdi o foco dele. Eu não participei da vida dele até os 10 anos dele. Ele ficava mais na minha mãe, porque ele não queria ver a mãe dele drogada. Ele não gostava. Ele não falava nada, mas ele não gostava. E fiz coisas que não deveria ter feito, fiz na frente dele. E ele se recorda. Eu traumatizei o guri. Meu filho, imagina, era um sonho meu filho, e eu tive meu filho. E eu perdi. Eu perdi minha casa. Quando eu caí na cocaína, eu perdi minha casa, eu perdi meu carro, eu perdi a guarda do meu filho. Eu mesma passei pro pai dele porque eu mesma disse que não tinha mais condições de cuidar dele. Eu não conseguia nem cuidar de mim, quem dirá dele. 2021 eu comecei a trabalhar, na aula de 2020, né? Então deu uma amenizada, né? Mas para sair para trabalhar eu tinha que fumar um. Chegava em casa, não via a hora de chegar em casa para fumar um. Se eu vinha dormir no meu namorado, eu já trazia pronto para mim fumar de manhã, indo pro trabalho. Trabalhei em Canela também.
no parque, lá em Canela, né? Como o caminho de dar 7 quilômetros até lá, dava 10 quilômetros até o meu serviço, eu ia fumando. Eu tinha 2 intervalos, eu fumava meus 2 intervalos. Eu tinha todos os apetrechos. Todos. E final de 2020, eu consegui um emprego. Porém, foi temporário, né? Porque aqui a gente trabalha com turismo. Quando chega ali, final de janeiro, já não tem mais movimento, né? Então, foi temporário, né? E eu usava cocaína somente depois do horário. Daqui a pouco eu comecei a usar de manhã, pra ter pique pra trabalhar, porque eu já me sentia fraca. Não tinha vontade de levantar pra trabalhar. Então eu já guardava um pouco pra mim poder usar no trabalho, pra mim ter pique pra fazer as coisas. Chega um momento da nossa vida que a gente tem que usar a droga pra poder fazer algo. Pra resolver um problema eu tinha que fumar um pra pensar bem, pra relaxar e pensar no que eu ia fazer. Então, né, 2021 eu saí, né, desse hotel onde eu estava trabalhando e peguei numa fábrica de chocolate, né, como eu tinha conhecimento e tal. E ali eu usava cocaína, né, então às vezes eu comprava, usava no serviço, ia no banheiro usar, ia toda hora no banheiro usar. E eu tinha muito conhecimento pelo chocolate, eu sei todo o processo, por ter trabalhado na Floribal um tempo, né, Aconteceu que eu usei uma tarde, eu já estava devendo para traficante, sim, eu fiquei devendo para traficante. Ligava para um, ligava para outro, precisava de dinheiro para pagar o traficante, me ameaçava que ia entrar na minha casa, que ia pegar meu filho, fazia de tudo isso. Quem nunca passou por isso? Chegou no momento que eu já usava droga chorando, porque eu queria parar e não conseguia. Não conseguia. Muitas pessoas falam, eu paro quando eu quero. Realmente, quando a gente quer, a gente para, mas a gente tem que ver se sozinho a gente consegue. Eu parei, mas sozinha eu não consegui. Não, eu tive que ter ajuda. Eu já fazia tratamento psiquiátrico, eu não ia em grupos, eu não ia na psicóloga, eu ia somente no psiquiatra. Tomava o remédio que ele me dava, mas também não parava de usar. Não parava. Aí ele começou a falar internação, eu não queria internação, achava que não precisava, que era exagero. Então, um dia eu estava trabalhando nessa fábrica, né? No domingo, eu não trabalhava sábado e domingo, né? No domingo eu cheguei em casa e minha mãe me viu naquele estado. E ela não sabia o que eu tinha. Ela perguntou, eu falei que eu tava assim porque eu estava afim de usar e não tava usando nada, né? Menti pra minha mãe, coitada. E ela fez uma oração muito forte. E oração de mãe é poderosa, né? No outro dia de manhã eu tive uma crise muito feia de abstinência. Eu chorava. Até que a dona da fábrica me chamou para conversar, ver o que eu tinha, queria me ajudar. E ela perguntava, eu não posso falar. Mas eu vou falar, né? Vou falar pro meu patrão que eu sou uma usuária de droga. Que eu tô afim de usar droga. Como que eu vou falar isso? Foi que ela conversou comigo. Eu disse, tá, eu vou falar, mas eu só peço que vocês não me julguem. Eu falei, eu sou usuária de droga, eu uso droga, eu não quero, eu quero parar, porém eu não consigo e eu não aguento mais. Eu não aguento mais, o meu corpo pede, porém eu não quero mais, mas o corpo pede, tá acostumado. Então, o que aconteceu? Minha mãe e meu pai não sabiam que eu usava cocaína. Sabiam que eu usava maconha. Mas cocaína não. Me ofereceram ajuda, pediram se eu queria ajuda, se eu aceitava ajuda, eu aceitei.
Eles foram na minha casa, na casa dos meus pais, conversar e pedir ajuda. A gente abriu todo o jogo, eles me ajudaram muito. Eu sou muito agradecida por eles. A gente foi pro CAPS no mesmo dia, procurar internação e tal. E eu não queria esperar muito para ser internada, então eu fui para minha primeira internação no Desafio Jovem. Porém, eu não, tu entra se quer e sai quando quer, né? Isso não é obrigado a ficar. Da obrigação da pessoa, eu fiquei 3 dias. E pensei assim, pedir pra mãe ficar 15 dias na casa dela, né? Pra me recuperar. Fiquei 15 dias na casa dela. Voltei pra minha casa, voltei a usar. A mãe veio, conversou comigo, né? Quando ela descobriu. Não foi a primeira vez que eu usei, ela descobriu. Então a gente decidiu de eu vir morar com o meu namorado, né? Porque eu amo muito ele. E amava naquela época também. Pra ver se eu conseguia parar. Sim. Eu trouxe minhas coisas, meu pai pagou mudança. Trouxe meu cachorro, né? Foi a primeira coisa que eu busquei, que eu tinha um cachorro, eu adoro bicho, não sei que amor é esse que eu tenho pelos bichos. E vim pra casa do meu marido, né? Namorado na época, agora marido. E eu fiquei acho que uns 2 meses e meio, mais ou menos, limpa. Eu não sentia vontade, eu não tinha abstinência. Tava tudo bem. Tempo de pandemia, né? Ainda. Tava difícil emprego, 2021, não consegui emprego. Ele deu uma ideia. Eu tenho carteira de habilitação, tenho carro. Faz Uber. Faz Uber pra tu ter o teu dinheirinho. Dinheiro e liberdade na mão, lá vou eu de novo. Ninguém vai perceber que eu tô usando. Imagina, eu tô na rua. Quem vai perceber? Chegava em casa doidona. Capaz que não ia perceber. A gente que pensa que as pessoas não vão perceber, mas elas percebem. Elas percebem. E ele percebeu quando eu comecei a usar. Aí fui de novo para mais uma internação. Essa internação também ela poderia ser compulsória como por vontade própria minha. Eu fui por vontade própria minha. Nessas 2 internações que eu tive, nenhuma delas me ensinou sobre a minha doença. Eu não sabia que eu era uma pessoa doente. Que a dependência química era uma doença. Eu não sabia. Eu não tinha isso na minha cabeça. Aí o que aconteceu? Eu saí da clínica, né? Fui internada por conta própria. Saí da clínica, fiquei 21 dias. Fiquei 4 meses limpa. Onde na minha cabeça eu tava curada. Eu tô curada. Graças a Deus. Voltei com os Uber. Eu pensei ali, eu fiz umas corridas onde eu ganhei um dinheiro. Pensei, só hoje. Mas não foi só hoje. Foi hoje, amanhã e depois amanhã. E quando eu vi, eu tava recaída de novo. Lá tava eu de novo. Devendo pra traficante. Fazendo o que não devia. Cheirando. Fumando. Aí chegou um tempo ali em final de 2021. A maconha eu já nem não fazia mais efeito. Eu não sentia mais nada. Então eu só continuei com a cocaína. 10 de janeiro de 2022, bate 2 homens na minha porta e me levam para uma clínica. Eu fiquei muito brava porque eu não queria mais internação, eu queria parar. Eu chorava, eu usava chorando, como eu disse. E eu já ouvi relatos de vários usuários, ex-usuários também, que usam chorando porque querem parar e simplesmente não conseguem. Porque não é assim do dia pra noite.
Não é dizer hoje eu vou parar e amanhã tu vai acordar uma pessoa normal. Outra coisa, que uma pessoa, ex-usuária, falou pra mim. A gente não é uma pessoa normal. O fato ali do falecimento da minha amiga com entrar para drogas mais pesadas foi ali que eu, tipo, tirava a minha dor. Eu demorei muito, muito, muito. Foram 4 anos de luto. 4 anos. Hoje eu até prefiro que nem toquem no nome dela, que não falem, pois ela precisa descansar. Ela tá no plano dela e eu tô no meu. Eu sei que ela tá feliz por mim, por hoje eu tá limpa, por estar ajudando outras pessoas. Eu ajudo. Muitas pessoas vêm me pedir ajuda. Eu ajudo, eu dou minha palavra, convido para ir nas reuniões, né? Mostro o caminho. Aí a pessoa escolhe se quer ir ou não. Obrigar eu não posso. Então passei 9 meses nessa clínica e eu disse para mim mesma: eu não volto mais. Não jogo 9 meses de tratamento no lixo. Muita gente dizia assim: ela vai voltar. Teve gente que me disse assim: não te dou uma semana na rua. Eu pensava, nossa, mas será? E eu acho que essas coisas me deram forças, né? Porque quando eu saí da clínica, eu tive muita vontade de usar. Tava na rua, né? Mas eu dizia, não. Eu saí da clínica no dia 9 de outubro de 2022. Dia 12 de outubro de 2022, eu comecei a trabalhar. Estou lá até hoje. Esse ano já completo 3 anos de serviço. Onde eu tenho muita ajuda, né? Meninas lá sabiam da minha história, todo mundo sabia, todo mundo me conhecia lá nesse hotel, nessa pousada que eu trabalho. Então todos me apoiavam, sabe? Se eu via um pozinho branco, meu Deus do céu, eu saía gritando: tira aquilo pra mim, pelo amor de Deus. E a minha vontade é grande de parar, porque se não for, não consegue. A gente tem que botar em primeiro lugar o poder superior. E em segundo lugar, a nossa recuperação. Comecei a frequentar os grupos de NA. Tinha 3 vezes na semana. Eu ia as 3 vezes na semana. Eu dizia, eu moro dentro de NA, mas não volto a usar. E digo, o programa funciona. O programa funciona. Funciona mesmo. Né? Mas o primeiro passo é aquele. A tua força de vontade tem que ser muito grande. Não adianta tu querer parar de usar droga porque tua mãe e teu pai quer e tu não. Entendeu? Não vai conseguir. Tu tem que parar de usar porque tu quer. Eu não cheguei a ter overdose, mas eu tive ataques epiléticos. Por quê? Eu não usava a cocaína muito assim, quantidade. Mas eu usava todo dia. Não comia, não dormia. Passava o dia inteiro dirigindo que nem uma louca, fazendo Uber, botando pessoas em risco. Imagina, podia ter matado uma família. Pessoal fazendo passeio em Gramado e eu podia simplesmente matar. Né? E eu podia morrer também, né? Num acidente de carro. Imagina, drogada. NA me ajudou muito. Aprendi muito. E nunca parei. Nunca. Sempre. Desde que eu saí, eu procuro ajuda. Né? Eu procuro... Olho no YouTube. Tenho dúvida, procuro no Google. Ou falo com alguém que já tem mais experiência. Peraí, caiu o meu fone. Eu falo com pessoas que já têm mais experiência. Aí fica
E ali o NA a gente tem um grupo no WhatsApp. E a gente sempre fala, né? Se precisar de ajuda, manda mensagem no grupo que alguém vai acudir. Realmente isso acontece. Aconteceu comigo. Precisei de ajuda, me acudiram. Uns 2, 3 vezes eu mandei mensagem, né? Pra pedir ajuda. Então, eu acho que o meu relato era esse. E eu fiquei com... Eu fiz um exame, um encefalograma, pra ver onde a droga atingiu. Eu fiquei com perca de memória, né? A perca de memória às vezes é muito grande. Eu tenho que anotar as coisas pra lembrar. E eu fiquei com um pouquinho de atraso. Tipo, a pessoa me fala uma coisa e eu demoro pra processar o que a pessoa tá falando, entendeu? Às vezes dependendo. Se a pessoa falar muito rápido, eu não consigo processar. Fala devagar comigo. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho uma nova maneira de viver. Vocês podem ver aí no vídeo como, se vocês olhar pra mim, nem ver que eu sou uma ex-usuária. Ninguém nota, né? E aqui no meu marido, na casa do meu marido, né? A gente tem um mesmo gosto por bichos. A gente adora cachorro. A gente tem muitos cachorros. Eu tenho 2 cadelinhas que são bem apegados a mim, e tem os outros cachorros que também são apegados a mim, mas as cadelinhas são mais, né? Pra mim é muito bom. É uma terapia, é uma coisa que eu gosto de fazer. O meu serviço também é terapia, né? Camareira, limpeza. Eu gosto de limpar, né? Peguei gosto pela limpeza. E eu vi que aquilo ali me faz bem, tirar energia negativa, né? Consegui achar, me encontrar numa religião, né? Cada um tem a sua. Eu não julgo a de nenhuma, mas eu me encontrei numa religião que me ajudou a superar o luto, né? A superar o luto da minha amiga e a superar as drogas também, com certeza, porque eu sabia que enquanto eu tava lá dentro, eu não tô usando, enquanto eu tô frequentando, eu não tô usando. Eles conversam bastante comigo lá, né? Bastante gente conversa comigo, me pede ajuda, eu digo o que fazer, né? Como eu falei antes. Então, esse é o meu relato. O que eu passei, eu não desejo para ninguém, nem pro meu pior inimigo, porque a dor é grande. O sofrimento é grande. Não só meu, mas minha família. 3 anos e 2 meses limpa. Sinto vontade? Sinto. Mas não uso. Pra que eu vou usar? Voltar tudo de novo? Não. Eu já estive diante de droga. Tanto maconha quanto cocaína. E não usei. Eu disse não. Não pra droga. Eu disse não, não é o que eu quero. Eu penso na minha mãe, no meu pai, no sofrimento que foi, meu marido, meu filho. Até hoje, correndo atrás de conseguir a guarda, né? Que não é nada fácil. Mas se Deus quiser, tudo vai dar certo. Obrigada por ouvir o meu testemunho. E eu espero que ajude vocês. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida quando saem da clínica, pode pedir meu número para a clínica, me procurar. Eu ajudo. Eu tô aqui para ajudar. Desejo para vocês uma boa recuperação. Antes de usar, ligue para a NA. Não ligue depois. Ligue antes. Nós tem linha de ajuda, tem um número de ajuda, tem reuniões online 24 horas. Quando eu não posso ir em NA, eu pego uma reunião online. Eu tenho aqui links, tudo. Quem quiser participar, eu ajudo a participar das reuniões. E vamos viver a vida, né? Eu tô vivendo muito bom, porque agora eu já tô comprando meu carro de novo. Então eu acho que tô indo bem. Tô feliz, muito, muito feliz.
Não deixo de fazer meu tratamento, não deixo de ir em psicólogo, psiquiatra, porque é importante, muito importante. Muito obrigada, espero que eu possa ajudar vocês e fiquem com Deus.